Olá, eu sou a Leonete, terapeuta da fala apaixonada pelo desenvolvimento infantil e venho partilhar convosco as respostas às questões que ouço com mais frequência no meu dia-a-dia. Bem-vindos ao podcast Palavra a Palavra. Olá, Hugo. Olá, Léo, estás boa? Olá a quem nos ouve Boa noite. e a quem nos vê. Ou boa tarde. Isto para nós é noite, para vocês Cá estamos nós para o cá segundo estamos. episódio. É bom sinal que houve um primeiro e que gostamos. Sim. Então, eu pensei que faria sentido aqui no segundo episódio sobre a terapia da fala, dedicar este episódio à fala. Pegando um bocadinho naquele tema que nós falámos, não é? Que fica um bocadinho no ar, como é que surge essa coisa? Qual é a origem deste último passo que nós projetamos um som ou um conjunto de sons? Certo. Ok? Então vá. Eu até queria começar por fazer aqui uma distinção, porque muitas vezes a fala é vista como todo o ato comunicativo. E não é assim, não é? A fala é apenas um ato motor, não é? Pelo qual podemos comunicar, sendo que há muitas outras formas de comunicar sem fala, não é? Se eu te enviar uma mensagem, não é? Claro, Eu estou a comunicar contigo com ausência total de fala, mas há uma mensagem que foi certo, transmitida, que tu recebeste e compreendeste ou não é? Portanto, nós podemos comunicar sem fala. A fala é certo. o ato motor, efetivamente o mais comum, usado pela espécie humana para comunicar. E cada vez menos, cada vez é mais, como tu dizes, por mensagens Verdade, escritas, mas verdade. sim, sim. Sim, as pessoas já nem gostam de atender o telemóvel, não Yeah, é? yeah, yeah. Um bocado por aí. Mas efetivamente a fala, para todos os efeitos, a ser aqui o meio de comunicar mais relevante, não é? Ok, Com mais peso. Depois temos, lá está, comunicar, não é? Comunicar implica o quê? É o quê? É esta troca de uma mensagem, não é? Eu, transmissora, enviar uma mensagem para enviar ou comunicar ou falar, eh, ou fazer gestos para transmitir uma mensagem ao receptor dessa mensagem e, portanto, a comunicação a ser esta troca, não é? Esta mensagem, a envolver normalmente sempre um receptor, não é? Um emissor e um receptor, e uma mensagem que se pretende comunicar. certo, certo. Além Então, disto, desculpa, tu falas-me então que nos falar de comunicação, não é? Comunicação é tudo. Falada, escrita, até sinais de full, sim. por aí, né? Hum, e tu, como terapeuta da fala, tens que intervir, ou podes intervir, ou tens skills para intervir em todas essas áreas de comunicação, ou levamos a coisa no sentido bastante literal, terapia da fala? Não, de todo. Aliás, até há muita gente que acha que se calhar o nome seria mais justo se fosse terapeuta da comunicação. Mas mesmo assim seria limitativo, certo? Eu se calhar vou extrapolar um bocado, porque eu lembro que nós já falámos até sobre questões como deglutinação, Deglutição, sim. deglutição, desculpa, pronto. Mas Sim. Sim, se calhar mesmo assim seria um bocado sim, restritivo em relação ao termo sim, terapeuta da fala. sim. Sim, Sim, seria difícil encontrar aqui um nome, que até fosse fácil de dizer, não é? Até porque terapeuta da fala já é o que é, não é? Como tu sabes, sobretudo os miúdos, não é? Sou chamada de muitas sim, coisas. mas por exemplo, os ingleses ou os americanos chamam-lhe também speech therapy, Uhum. mas relembra-me os brasileiros, os É nossos irmãos, fonoaudiologia. Uhum. fonoaudiologia. Sim, Mesmo assim, não inclui a parte da deglutição, como eu estava a sim, falar. sim. Mas tudo bem, siga, Certo. estou a extrapolar. Continua, desculpa, sobre Sem a fala, problema. Sim. ou a comunicação, neste caso. Hum, Além disto, além da fala, não é, este ato motor de, eh, transmitir a minha mensagem, que acontece neste contexto comunicativo, não é, existe aqui uma outra dimensão super importante para dar corpo a esta mensagem, que é a linguagem. Ok, E isto da linguagem é o quê? É um sistema, estruturado complexo que basicamente, vai assentar na nossa língua e, portanto, vai ser,
a forma como eu combino estas palavras da língua, este conteúdo da língua, este vocabulário, em combinação com tudo o que é regra, gramatical da língua. E, Ok. portanto, a minha linguagem vai-me permitir formular e combinar as palavras, e frases de forma a formar a mensagem o mais, Claro. clara Ok. possível, não é? Hum, e permitir reformulações para clarificar, lá está. E, portanto, esta outra dimensão a aparecer aqui, esta linguagem, que pode ser, lá está, falada, escrita, pode ter várias dimensões. Isto, pronto, só quis clarificar isto, porquê? Porque muitas vezes as pessoas associam que tudo isto é fala, Ok. e fala é só o ato motor, não é? Destas 3 dimensões. Então, v vamos desconstruir isso? Certo. Onde é que Ah, começa? ok, Começa num pensamento, começa, ok. Hoje eu vou falar só da fala, certo? porque cada uma destas dimensões, há muito para explorar dentro de Ok. cada uma destas áreas. Falando na fala vá, não é, nós não queremos estar aqui 1 hora, não é, porque pronto, não é, não é por nós. Mas, o ato motor da fala começa mesmo nisso que tu disseste, foi uma boa ideia. Começa na ideação, na ideia. Ok. O planeamento motor, que tem que acontecer no meu cérebro, o planeamento motor para o ato de fala, para a produção de cada som da fala que eu vou encadear, de X forma, começa com a ideação. Portanto, eu ter hum, uma ideia para aquilo, um plano para aquilo que eu vou dizer. Certo. E mesmo e nem sequer estou a falar ainda da linguagem, não é? De eu combinei, tenho aqui uma ideia das palavras que eu quero combinar, mesmo já no plano motor, o plano motor começa com uma ideia. Isso como é que podemos pensar nisto? Imagina que, estamos a jogar à bola Ok. e eu vou-te lançar uma bola. Certo. Na tua cabeça tem que surgir a ideia do que tu vais ter que fazer com os teus braços Claro, para agarrar a bola. claro. E, portanto, isto é a ideação, não é? Não tem que envolver sequer palavras, não é? Mas tem que haver uma ideia de como é que o meu corpo vai resolver. Quase eu sei que os termos que eu vou usar vão ser de um troglodita provavelmente, mas quase um instinto animal, não é? Algo mais primal, mais Motor, primário. motor, Certo, sim, certo. é um planeamento motor. Pensar em apanhar a bola sem usar a frase na minha cabeça tem que apanhar a bola, não é? Portanto, Certo, certo, sim, não tem que chegar aí, certo. exatamente. É uma fase de um planeamento motor que não é propriamente simples também. Ok, Isto às vezes é, eh, uma das áreas onde reside, fragilidades para algumas crianças. ok. Esta ideação, o que é que eu vou dizer em termos de planeamento motor? Certo. Não sei se isto achas que ficou claro? Acho que sim, Ok. para mim ficou, Então, mas a gente já a falou umas fala vezes sobre isto. começa, lá está, nesta área dedicada ao movimento, não é? Ao motor do nosso Ok, cérebro que vai programar os ok, movimentos. ok. Portanto, este córtex já tem a sua ideia, já tem este plano, portanto, programou os movimentos que eu vou precisar de fazer, e que depois a minha boca vai executar nesta reta final. Vamos ter os nervos, não é? Conduzir esta informação até aos músculos, não é? Claro, Estes músculos a serem inervados, pelos nervos deste córtex e estes músculos vão então, não é, fazer as contrações que têm que fazer para executar os movimentos. Mas estamos a falar de muitos sistemas envolvidos só para a produção de fala, portanto eu vou ter que ter um diafragma, claro, não é? ok, Portanto, porque para eu falar eu tenho que controlar a minha respiração, não é? Isto envolve controlo respiratório, não certo, é? certo, Portanto, a começar por um controlo respiratório que, vem de um diafragma que eu estou de alguma forma, a comandar, não é? certo, Pela inervação das cordas vocais, não é? Para a produção da voz, não é? Para sair aqui, dos músculos da garganta, da língua, dos lábios, hum, da úvula, aquela coisinha que vemos lá atrás no céu da boca, assim no meio. certo, certo, Esta úvula, porque os músculos em torno disso, porque vai ser a diferença entre fazer au, au, uma sílaba só oral, ou ão,
ão. claro. Portanto, um som que sai também pelo nariz. Isso é outra das coisas que tu sabes que eu implico, que um dia destes tenho que falar. Tu falas muito sobre sons, eu só me vêm letras à cabeça. E acho muito esta Sim. confusão, este diálogo. Mas pronto, mais É uma só vez sinal de que divago. és alfabetizado. Exatamente, exatamente. Mais uma vez É divago. só normal, sim, sim. Certo, Hum, mas pronto, e então, muitos sistemas a acontecer aqui, não é? E depois, tudo isto a ter que acontecer numa perfeita coordenação, não é? certo, A respiração, a voz, certo, a articulação, isto tudo a ter que ser muito coordenado. Hum, além disso, a fala não é só este processo motor, não é? E aqui é que eu acho que a coisa fica mesmo gira, porque além de todo este envolvimento motor, não é, do que nós certo, estamos a falar, que é já de si só complexo, não é, por si só, a fala, vai ter aqui uma componente, muito grande que assenta na língua, não é? Portanto, aquilo que eu consigo falar e que tu consegues falar é uma fala dependente do nosso contexto linguístico, não é? Hum, e uma forma muito clara que nós temos de ver isso é, por exemplo, olha, pegando no ão que eu usei, certo. este ão. O ão é uma coisa que nós temos na língua portuguesa, não é? E, portanto, de norte a sul, vá com as suas variações, não é? E ilhas, não é? E ilhas, Com claro. as suas variações. Madeirense. Com as suas variações, este ão, não é? Vai ser facilmente produzido por alguém, por um falante da língua portuguesa. Certo. Se nós pensarmos num falante da língua inglesa, em que não existe este ditongo ão, o que é que nós vamos ouvir com frequência? João, o João, não é? O João, ou o ão. Sim, um ao nunca sai. Por mais anos que cá estejam. E, portanto, estas pessoas, não é? Não têm nenhum problema articulatório, não Certo, é? Esta boca, tudo isto funciona certo. perfeitamente bem. O que é que isto nos diz? Os sons que nós somos capazes de Para ver produzir ou quem está, não. se há malta que está atenta, é o tal practice makes perfect. Mas os sons que nós somos capazes de produzir têm muito a ver com a língua em que eu cresci, em que eu Certo, estive imerso, certo, e, portanto, há haver sons que eu sou incapaz de produzir e não por um déficit articulatório, não é? certo. Porque a minha língua é incapaz de fazer X movimento, mas porque onde é que este som não existe? No meu cérebro. Ok, ok. No meu cérebro, usando este Mas exemplo. é esquisito, porque depois eu ouço, não é? E nós temos claramente, estamos a viver claramente uma era onde há muito estrangeiro a viver em Portugal, passa a existir, porque Claro, leva nós com podemos muita construir, não insistência, é? mas mesmo assim é bastante difícil. Eu nunca ouvi um estrangeiro dizer bem um. Ok, eu por acaso até me estou a lembrar de um exemplo que eu ouvi uma vez numa formação e vou dar o crédito. Este é um exemplo que eu estou a roubar à terapeuta Tânia Reis. Hum, o exemplo dos chineses, não é? Que Ok. trabalham aqui em Portugal há 10 anos num restaurante chinês a vender crepes. Como é que eles continuam a dizer Sim, crepe? continua a ser o clap, não O é? crepe. O re não tem representação Certo. cognitiva. Ok, E ok. não é, as línguas deles, as bocas deles não têm nenhuma incapacidade, não Claro, é? claro, claro, Mas claro. como não há uma representação cognitiva deste som, Certo, este som não aparece nesta fala. certo, 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 E certo. portanto, e isto é que eu acho mesmo giro da fala, que a fala tem esta dimensão altamente cognitiva, não é? Pegando nesse exemplo que tu me estás a dizer, e eu sei que acompanhas profissionalmente meninos de origem chinesa, Uhum. esse problema mantém-se? Hum, Depende, depende. Depende de muitas Uma vez coisas. que em casa presumo que continua a ser ou em mandarim, né? Chinês, Sim, o que é que seja, sim. e o CLEP, Sim, não normalmente é? sim. Mas na De escola já é Sim, crepe, já depende de muitos fatores. Há meninos para quem, o domínio do português é rápido e acontece com facilidade, ok. outros para quem não é assim tão fácil. Depende mesmo depois de Sim, o português também é sim. das línguas mais E complicadas de depois vai aprender. depender de fatores pessoais também, culturais Claro, também, porque estamos a falar de culturas muito diferentes e para quem falar e comunicar também tem, dimensões um bocadinho diferentes. Mas, essencialmente, o que eu queria, transmitir era isto: a fala, acontece,
com um grande peso cognitivo, não é? Que nós normalmente não pensamos nisso. Hum, e o que é que isto tem de giro? Isto então é que eu acho mesmo giro. A nerd da fala, desculpem. Faz sentido. Mas eu acho que no fim toda a gente vai ficar apaixonada pela fala. Hum, como é que acontece esta aquisição da fala pelas crianças? Hoje em dia, o que é que nós percebemos? Que o nosso cérebro, à semelhança de quase tudo aquilo para o qual ele tem que evoluir e passar a fazer, adquire a fala com base em economia. Portanto, como é que eu posso fazer o máximo de sons com o mínimo de Esforço, exatamente, olha, boa, boa, era essa a certo, palavra. certo. Portanto, como é que isto acontece? Toda esta máquina funciona muito nessa base, sim. Exatamente. E a fala também aparece assim. E é muito giro, porque as crianças começam por adquirir aqui um conjunto de sons. O p, t, q, m, n, estes sons. Para mim é o P, o T, o R, certo, certo. Sim. Ahm, Já te chamei maluco algumas vezes. é certo, é verdade. E portanto, e começam com estes sons, aqui ainda nesta fase de bebés pequeninos, e depois introduzindo apenas aquilo que nós chamamos de traços distintivos, mas introduzindo apenas uma variante nestes sons, passam a ser capazes de produzir mais 3 ou 4 ou 5 sons. Tipo, Por exemplo, basta com estes p, t, q, m, n, depois basta eles conseguirem fazer um traço que nós vamos chamar, isto já é muito técnico, mas sim, sim, por tudo bem. curiosidade, Siga. o traço mais contínuo e aparece aí f, v, s, z. Como é que transformaste uma coisa na outra? Porque tu estás a falar um traço contínuo, isto para nós é uma cena na Sim. estrada. Como é que um T passa para um F? Ok, Eu continuo a olhar para ver letras, percebo certo, como é então que vamos pensar. passa para um Ok, T, passa então para um vou F, pegar aqui em com um dois. traço. Ok, então, por exemplo, vamos imaginar o t, Sim? t, t. Tenta prolongar um t. Não, depois já passa a ser Passou a certo, ser t. Isto não é prolongável. certo, Isto é aquilo que nós chamamos de uma plosiva. ok, Isto é uma pequena explosão na boca. certo, Aliás, este som, na verdade, praticamente quase que não tem som. Isto é certo, só o ar encontrou esta exato, obstrução exatamente. e nós estamos a ouvi-lo. Mas tu não consegues continuar isso, Não, portanto, é uma não contínua, ok, ao contrário daquela que eu estava a falar. O que é que nesta posição se vai transformar, mais ou menos, vá mais ou menos, mas sem grande variação daquilo que a minha boca tem que articular para fazer um T, posso, acrescentando este traço neste meu conhecimento cognitivo dos sons, passar a fazer um ok, percebo, que passou, portanto, na minha boca, eu não tive que fazer aqui nenhuma ginástica certo, mirabolante para certo, construir ok, todo um ok, novo som. Então, e isto acontece um bocadinho assim. O que é que a minha boca já consegue fazer? Mudando um bocadinho apenas isto, o que é que ela consegue passar a fazer? certo. Portanto, ganhamos muitos sons com Eu base. só espero que isto na versão áudio se consiga perceber, e não só na versão vídeo, onde se dá para ver mais ou menos o Sim, movimento das nossas bocas. sim. Mas yeah, é fascinante, Fi- fascinante. Ok, boa. Eu É. agora já estava a ficar preocupada que estivesse a ficar demasiado Não, técnico acho e que não, acho que específico. não, acho que não. Mas sim. Ahm, e o que é que isto tem de melhor ainda? Ui, sempre a subir. Sempre a subir. O que é que isto tem de melhor ainda? Imagina, lá está, pensando agora nas crianças que me chegam, não é? Crianças que chegam aqui com alterações de sons da fala, não é? Que se calhar continua a ser a principal razão pela qual o terapeuta da fala é procurado, não é? Porque é muito evidente, não é? É a primeira coisa que nós conseguimos ver, não é? Esta criança não fala muito bem, não é? E como estas alterações são muito bem visíveis, não é? Uhum, Normalmente são rapidamente detectadas. Isto não está a soar bem, há aqui ok. trocas, portanto, vamos procurar o terapeuta da fala. Ao contrário de outras problemáticas que podem não ser tão imediatamente detectadas. Ah, e então, quando me aparece aqui uma criança, às vezes nós vamos ver muitas trocas, muitas trocas, muitas trocas, mas na verdade, se nós formos à procura dos padrões, se calhar pode estar apenas um destes contrastes. Ok.
que ele adquiriu, que não está bem claro, Que num movimento mecânico acaba por ser uma coisinha mesmo mínima? não é movimento, não tem a ver com movimento, tem a Ok, ver com como é que a representação ok, cognitiva. ok, ok. Exatamente. Ou melhor, atenção, pode haver há alterações de fala de base motora, não é de Certo, base de movimento, não é de certo, base de ponto de articulação. Eu preciso de treinar os músculos, preciso de treinar a articulação, não é? Nós vamos certo, ter estas 2 dimensões e às vezes até as várias coisas a acontecer na mesma criança, não é? Podemos ter crianças que, deixa-me dar um exemplo prático, vá, para tornar isto mais claro. Imagina que a criança consegue fazer, z e, J. Consegue fazer os 2. E tu recolhes aqui umas palavras e vês que os 2 aparecem na fala ok, dela. ok, Mas depois ela diz: "Zanela, eu abri a zanela". ok. Então se ela consegue fazer o J Porquê que para fazer Jeep, porque é que diz zanela? O ok, que é que isto mostra? Há capacidade articulatória, portanto isto não exatamente, é um problema da exatamente, boca. não é mecânico, Então onde é que não é? está este problema? Pois está, na forma Na hora de escolher o som, certo, na hora de escolher esta representação cognitiva deste som, é aí que isto não está claro para essa criança. ok, então mas e a gente também não se pode alongar muito mais, mas Sim. e isso pode ser porquê? Porque não ouve bem o som? Pode ser uma Porque das principais causas, vai ser isso. Crianças que, eh, podem ter tido aqui períodos de otites, períodos em que não tiveram um acesso ou seja, quando foram a arrumar o som no seu sistema, na tu sua já andas a aprender cabeça, umas coisinhas. pois, sim, Sim, isso vai ser um quadro muito comum. ok, Hã, porque na verdade lá está isso, isto é arrumado nestas cabecinhas muito cedo. certo, Isto é arrumado muito cedo, portanto, basta haver aqui, um período em que este acesso ao sono não é o ideal e que acontece com muita frequência, muito mais frequência do que nós pensamos, porque muitas vezes até há alguns otorrinos que dizem um narizinho com ranho, ok, muito ranho neste nariz, ok, é uma criança que não está a ouvir bem. ok, Se nós estamos a ver ranho neste nariz, esta criança não está a ouvir bem, porque nestas cabeças pequeninas é muito fácil sim, estes todo mucos este canal todos são muito mais pequenos, pass entupir é, tudo, ok, isto ir parar ao ouvido e, portanto, a condução da onda sonora, não é, certo. é logo E é afetada, logo não é? afetado logo numa idade muito tenra em que eles estão a Exatamente. adquirir E todos estes portanto sons. Portanto, uma criança que passa muito tempo constipada, muito tempo com otites, uhum. ok, ok, Sim, certo, portanto isso pode acontecer, desde casos mais ligeiros a casos mais gravosos, não é? Mas pode haver várias razões para isso, mas essa será efetivamente a principal. Hum, mas o que isto tem de bom é que depois, lá está, quando nós percebemos, o que é que está aqui afetado, qual é o padrão que está aqui, certo, podemos fazer muitos sons surgirem, esclarecendo apenas uma diferença para a criança, não é? Hum, e portanto, pronto, eu acho giro, e fascinante, isso. em conclusão, consegues-nos dizer de uma forma o mais simples possível, voltando ao tema mais original, mais básico, os passos desde o pensamento à verbalização dos sons. Uhum, Passa pelo tal pensamento primitivo, vamos chamar uhum, assim, que eu vou querer dizer qualquer coisa, querer dizer vou mexer esta caneta, ou vou-te dar esta caneta, ou então, ou na verdade, queres a caneta, é o que eu quero uhum. dizer, não é? O que é que eu preciso disto? O que é que envolve? Desde este pensamento envolve o quê? Diafragma, mais, Sim. Antes disso, envolve o córtex motor, certo? portanto, a massa cinzenta, não Certo? é? Dedicada a esta execução, não Certo. é? Portanto, o cérebro mandar este comando Ok. para o músculo. Siga, O next. músculo diafragma, Ok. cordas vocais, garganta, língua, Certo. lábios, portanto, tudo Nariz. isto, nariz, Ok. todos os músculos envolvidos Certo. nestes órgãos, não é? O ar, não é? O, o som da fala é o moldar do ar, não é? Claramente. E, portanto, juntando a voz, não é? Das pregas focais, tens aqui a fala. Ok, agora uma pergunta meio Hum. estúpida. Porquê é que
a gente gosta de, quando falar, gesticular. É algo que aprendemos também quando aprendemos a falar? É algo cultural também, Ok. não é? É algo cultural, mas isso, lá está, isso é fala ou é comunicação? É comunicação, na minha Sim, ótica, não é? sim, É algo, quanto sim, muito, eu posso dizer que é algo que complementa aquilo que eu estou a falar, ok? sim, Ajuda a compor a imagem que eu estou a sim, transmitir, não é? sim. Eh, Além da fala, não é? Nós recorremos a muitas pistas não verbais. Vá, isto é conhecido como comunicação não verbal. Todo Certo, este gesticular, a expressão certo, facial que certo, acompanha certo, a transmissão da mensagem. certo. Portanto, todo o nosso corpo compõe-se para transmitir uma mensagem, Ok, ah, dentro daquilo que nós conhecemos como comunicação não verbal. E a comunicação não verbal também é todo o mundo. claro, E, lá existem, iremos. existem livros dedicados à comunicação não verbal, não é? Certo. E o que é que o teu corpo está a dizer sem tu te aperceberes? E etc. Não Agora é? ia dizer o título de um livro. Sim, Pronto, portanto, sim, não é? Porque a comunicação traz muito mais do que fala normalmente, não é? Aliás, não é? Vá, aquele clichê de, não é? Eh, Nem precisaste falar, não é? O teu olhar comunica tudo, não é? Portanto, a comunicação, a ser muito mais do que fala, não é? claro, Eu queria só terminar com uma coisa, força. hum, porque como vimos, não é? Isto é um sistema muito complexo, não é? E estamos a falar só de fala, não é? Mas há a haver aqui muitos processos e isto a ser bem complexo, não é? Hum, que eu tentei clarificar e deixar claro, mas há a haver aqui, não é, muitas etapas bem complexas. E portanto, e aquilo que eu queria dizer era, lá está, quando chegam estes meninos, com alterações de fala, e uma das primeiras perguntas dos pais, perfeitamente legítima, vai ser: "Então e quanto tempo é que vamos precisar de Claro, fazer terapia?" típico. Ah, Isto no mês está despachado, sim, não? às Isto vezes sim. 3 sessões, 4 pois, sessões, o otimismo. sim. É assim, é um bocadinho, ingenuidade, não é, porque não percebem tudo isto que está implicado nisto, Claro, não é, mas, para já implica desconstruir tudo o que esta criança já tem automatizado nela, não é. Tem ela que idade tiver, eh, está a falar da forma como fala de forma automática, não é, portanto temos que desconstruir isso para clarificar este sistema ou acrescentar inclusive novos sons, não é, e, e até e portanto há aqui uma fase de grande consciencialização, certo. uma fase ainda muito, consciente, não é? Até isto automatizar vai precisar de tempo. Claro, foi aquilo que já falámos anteriormente. Um inglês que vive cá há 10, 15 anos, em adulto, não vai dizer um não. Sim, Portanto, não, e às vezes, e se calhar mecanicamente é uma coisa muito fácil, mas como não levou 10, 15, 20, 30 anos da vida a nunca dizer sim, aquilo, não vai ser fácil. sim, E, portanto, sim, que eu presumo que por mais que haja pressa os pais em querer resolver ali aquele pequeno stress do filho, porque às vezes é realmente pequeno, e haja pressa, mas tem que haver, pelo que eu já percebi da tua comunicação também com os pais e com as famílias, tem que haver paciência, também tem que haver ajuda da parte dos pais, não é um trabalho só de sim, uma vez por não, semana na sim, terapia, não é? sim, Tem que haver de toda a envolvência da criança, sim, precisa sim, sim, de um sim. empurrãozinho. Isto vai requerer tempo, e treino, sim, sem Certo, dúvida. E portanto, essa envolvência da família vai fazer toda a diferença, não é? Vai certo. fazer com que este processo seja diário, que esta criança esteja, a pensar nestas estratégias diariamente e isso vai fazer com que tudo seja mais rápido, e mais produtivo, para este processo de modificação de um sistema de fala, não é? Boa. Hum, Vamos voltar a este tema. O tema parece sim. bastante interessante e muito mais amplo do que aquilo que a gente conseguiu aqui, não sei, em 25 minutos, meia hora. Sim, Mas já, mais uma vez, olha, foi fixe. sim. Boa, também Tens gostei mais muito. algo a dizer? Ou... Não, Não? obrigada. É isso. A coisa se calhar estendeu-se um bocadinho mais do que eu pensava e planeávamos, mas pronto, Como é que é? As conversas são como esparguete? Não sei. Não sei. não Pronto, as sei. conversas. A gente acaba sempre por falar mais um bocadinho e mais um bocadinho. Olha. Sim, pronto.
lá está, há muito mais para dizer sobre certo? fala, sem dúvida nenhuma, mas foi o que eu achei que seria giro e diferente de trazer à Yeah. conversa, E e devemos pronto. cá voltar. E temos um problema, não é? Palavra puxa palavra, não é? E Isso, isso, pronto, isso, e palavra a isso. palavra, chegamos aos quase 30 minutos. Isso. Obrigada a E quem de nos qualquer acompanhou. forma, também quero aqui deixar o apelo, nas plataformas onde nós estamos disponíveis, há caixas de comentários. Perguntem. E alguns também nos conhecem, mandem perguntas, se há algumas coisas que queiram ver esclarecidas. Já tivemos uma ou outra, já nos deram algumas ideias porreiras. Força, não se acanhem. Nós também não. Vá, até à próxima. Obrigada, até à próxima. Obrigado.